Olá, turma! Sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você inscreva-se neste canal. Eu estava aqui na preparação da minha aula de soteriologia e veio alguma coisa em minha mente na hora que eu estava pesquisando. Eu quero compartilhar com vocês. Quando nós estamos estudando sobre a doutrina da salvação dentro do protestantismo, nós encontramos uma diferença muito importante entre tradições teológicas. A primeira tradição é a tradição reformada e a segunda é conhecida como wesleyana, mas também chamada, no sentido mais amplo, de tradição arminiana. Essa diferença aparece principalmente na forma como as tradições compreendem a condição espiritual do ser humano depois da queda e a maneira como Deus aplica a ordem da salvação ao pecador ou a salvação na vida do pecador. Então, na teologia, essa organização, ela recebe um nome que significa ordo salutis, que significa a mecânica ou a ordem da salvação. É uma palavra que vem do latim. A ordem da salvação, então, ela não deve ser entendida apenas como uma sequência cronológica, sequência de tempo, como se cada ato acontecesse separado e também por intervalo de tempo claramente visível. Então, na experiência concreta da salvação ou da conversão, nós vamos observar o arrependimento da pessoa, a fé da pessoa, a pessoa sendo regenerada, a pessoa sendo justificada e também recebendo a adoção. E isso pode parecer acontecimentos muito próximos e quase simultâneos. Porém, na teologia, nós procuramos organizar esses elementos de forma lógica e doutrinária. E a pergunta que surge é a seguinte: a fé vem antes ou depois da regeneração? A regeneração vem antes ou vai depois da fé? Então essa é uma das questões centrais para a discussão dessas duas tradições. A tradição reformada, ela compreende, ela entende que a depravação humana, ou depravação total, significa uma incapacidade total. E isso não significa que o ser humano seja tão mal quanto poderia ser, ou que o ser humano teve a potência máxima de procurar e realizar o máximo de mal possível. Não. Depravação total significa que o pecado ele afetou profundamente toda a estrutura do ser humano, ou seja, a sua mente, a sua vontade, os seus desejos, os seus afetos, a sua razão e também a sua espiritualidade. Então, nessa perspectiva, o ser humano caído, ele não perdeu a sua humanidade, mas ele perdeu a capacidade natural de voltar-se para Deus de modo que Deus pudesse o salvar. Então, essa tradição, ela vê que o homem está espiritualmente morto e, por isso, não pode produzir por si mesmo verdadeiro arrependimento e verdadeira fé. Por essa razão, na teologia reformada, primeiro vem a regeneração. Então, ela vem antes da fé e antes do arrependimento. Então, o Espírito Santo ele precisa ir primeiro como vivificador e transformar o pecador por meio da regeneração. Então, regeneração significa regenerar ou produzir um novo nascimento. Então, assim, a pessoa, ela consegue nascer de novo, aí sim ela consegue crer, porque primeiro o Espírito foi lá e a regenerou. Então, a ordem reformada costuma ser apresentada da seguinte maneira. Então, primeiro vem a eleição, depois a predestinação, depois a presciência, depois o chamado, aí entra a regeneração, depois o arrependimento, a fé, a justificação, a adoção, a santificação e, por fim, a glorificação. O ponto mais importante, então, dessa sequência é o lugar da regeneração, ou seja, ela aparece antes do arrependimento e antes da fé, porque nessa compreensão somente uma pessoa ela pode ser vivificada pelo Espírito e responder espiritualmente, positivamente, depois que o Espírito tiver regenerado essa pessoa. E aqui a salvação, então, ela é explicada
com forte ênfase na soberania divina. Ou seja, Deus elege, Deus predestina, Deus chama, Deus regenera, e o pecador, agora vivificado pela graça, por meio da ação do Espírito, responde com arrependimento e com fé. Agora, a tradição wesleyana, ela também leva o pecado muito a sério. Não é que ela desconsidera, ela leva a sério. E ela não ensina que o ser humano pode salvar a si mesmo. Esse é o ponto. Nem que a fé, ela nasce de uma força moral ou natural do homem. Também não. Isso seria pelagianismo e não corresponderia à posição wesleyana clássica. A diferença está em outro ponto. E qual ponto é esse? Para a tradição wesleyana, mesmo depois da queda humana, o ser humano continua carregando a imagem de Deus. E essa imagem está ferida, obscurecida, deformada pelo pecado, mas não foi totalmente apagada. E além disso, a teologia wesleyana, ela vai trabalhar com a doutrina da graça preveniente. Aqui está o detalhe, ou seja, a graça preveniente é a graça que vem antes da resposta humana. Ela vem antes da pessoa buscar a Deus. Então, Deus já está buscando a pessoa nessa mecânica, desse processo. Antes da pessoa se arrepender, Deus ele está convencendo a pessoa. Antes da pessoa crer, Deus já está atraindo a pessoa. Antes da pessoa responder, Deus já está chamando a pessoa. Olha só que interessante. Essa é a graça preveniente. Então, portanto, na visão wesleyana, o pecador não se arrepende sozinho e não crê sozinho. Ele só responde porque a graça de Deus o alcançou primeiro. Mas essa graça não força a resposta humana, ela capacita a pessoa para a pessoa responder. Por isso, na tradição wesleyana, a ordem da salvação é apresentada de uma outra maneira. Primeiro, tem a presciência de Deus, tem a eleição de Deus, tem a predestinação, tem o chamamento, aí entra o arrependimento, entra a fé, para que assim, depois da resposta humana, possa entrar a regeneração por meio do Espírito e assim sucessivamente. Justificação, adoção, santificação e glorificação. Aqui, então, o arrependimento e fé aparece antes da regeneração. Deus, então, ele conhece previamente, ele elege, ele predestina, ele chama, ele atrai e convence. A pessoa, então, alcança a graça de Deus e ela responde com fé e arrependimento a essa graça. Então, Deus, assim, vai e regenera a pessoa. Então, essas são as diferenças que nós podemos encontrar. Então, em uma leitura, nós podemos observar que essa diferença, ela existe nessas duas tradições. E eu quis compartilhar com você. Se você gosta dessa temática, soteriologia, sobre as tradições, escreva aqui abaixo para eu trazer mais vídeos para edificar a sua fé. Então, aqui mesmo, só trouxe esse conteúdo para poder edificar a sua fé por meio aqui das minhas correrias, das minhas leituras, dos meus embates teológicos, dos meus questionamentos, para edificar a sua fé. Um abraço. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, assista mais vídeos que tem aqui e, por certo, você vai ser abençoado. Tchau!